Olá, professora. Meu nome é Fagner de Barros Pereira. Sou aluno de gestão de pessoas à distância. Vim fazer o vídeo e eu vou ler alguma coisinha aqui. Foi só uma introdução que eu fiz, que eu tô ficando um pouco nervoso, mas o objetivo desse trabalho tem por fim entender as unidades de estudo como um todo. As representações da minha entrevista, ela visa as unidades 5 a 8. O propósito de buscar esse tipo de assunto com a entrevista baseia-se a entender melhor uma visão sobre a prática do dia a dia do líder. A minha entrevista, ela teve uma experiência significante para o meu aprendizado e pude aprimorar os meus conhecimentos como líder. Entendi a forma dinâmica de um comportamento superior ou inferior de uma organização, como os benefícios e as tomadas de decisões. O meu entrevistado, ele é um administrativo de uma parte de galeria de arte, aqui da Barra da Tijuca. Ele já está mais ou menos uns 14 anos no ramo. Ele fez administração já tem mais ou menos uns 30, 40 anos. Ele já nem se recorda mais. E aí eu fiz as perguntas para saber tudo direitinho. E com base em tudo que ele me disse, com base sobre a influência, sobre tudo, fiz umas anotações. Achei até super válido a maneira de como ele se posicionou sobre a influência, sobre o poder de um líder, sobre todas as tomadas de decisões, sobre toda a comunicação que ele fez, entendeu? E aí, esse tipo de influência, eu tive as características para ser um bom líder. O líder tem que ser dinâmico, ele tem que ter uma boa participação na empresa, ele tem que ter um bom mecanismo entre os funcionários. As pessoas conseguem respeitar ele como líder da maneira como ele representa, sendo humano com eles, entendeu? E aí essa visão consegue ter mais respeito, ele consegue se posicionar muito mais. E em relação ao lance dos conflitos, ele falou que era positivo. E aí eu perguntei por quê. Ele falou assim, porque através do positivo, através do conflito, ele consegue saber do que a empresa necessita, o que a empresa está passando para que aquele tipo de problema está acontecendo. Vamos dizer, aconteceu um problema dentro da empresa, está tendo uma briga, aquela coisa toda, então ele consegue saber o que ele vai resolver. Isso quando não é um problema muito emocional, um problema familiar, um problema disso, que aí fica uma coisa a mais pra gente, para poder resolver de uma outra forma. Mas aí ele consegue identificar. E como é que eu vou te dizer? Em relação ao lance da empresa ter a competitividade, como é que faz, como ele entra, né, pro tipo de, como ele entra no mercado para fazer a competitividade sobre o que ele precisa. Ele me disse o seguinte: toda empresa ela precisa se manter no mercado para competir, para fazer tudo o que for necessário, seja para perda, seja para ganho, para tudo. Ela só consegue se manter no mercado quando ela tem uma boa visão, E através dessa visão ele consegue dar-se um novo planejamento. E aí ele disse que consegue. Eu acredito, fiz umas anotações, estava dando até uma lida. Independente da empresa ter uma visão ou não, se ela tiver um planejamento, se ela tiver uma direção certa e uma boa equipe, ela consegue. E sobre, como é que eu vou te dizer? O conselho que ele deixou sobre as pessoas que estão se formando. Ele pediu para que todas as pessoas que estão se formando hoje, como ele já se formou muito tempo atrás, que elas se especializem mais, que elas busquem mais conhecimento, que elas não tenham medo da dinâmica, que elas não tenham medo de arriscar. O conhecimento hoje em dia é tudo, porque do que adianta ser um bom líder se não tem um conhecimento? As pessoas só valorizam um bom líder, elas só reconhecem quando ele tem base fundamentada, quando ele tem não só experiência de vida, mas quando ele tem vivência daquilo que ele realmente precisa, que as pessoas precisam. E aí eu tenho a conclusão em relação a isso tudo, que
para você poder vencer hoje em dia, independente de ser líder ou não, você tem que tentar entender melhor o ser humano, tem que tentar entender não só o seu ponto de vista, mas o ponto de vista de todo mundo. O motivacional, hoje em dia, ele está muito ligado a muitos problemas. Você pode crescer, mas também você pode não crescer. Depende muito do que o momento está passando, entendeu? E é isso, professora. Eu entendi bastante coisa. Eu não sei se eu fui breve, mas acho que foi pouco tempo que você pediu. Acredito que seja isso. Muito obrigado.